Arrancou nesta quinta-feira o Censo da População e Habitação 2024 em todo o país. Movimento de estudantes angolanos anuncia marchas a favor de livros nas escolas. Angola nos quartos de final no Mundial de Hóquei em Patins. Saudações. Bem-vindo de regresso ao Ponto Informativo, onde levaremos até si toda a informação de destaque ao longo da semana. O governador provincial de Luanda visitou os pontos onde decorriam as ações preparativas do Censo da População e Habitação para auferir os trabalhos antes da abertura do ato. É já nesta quinta-feira que arranca o Censo Geral da População e Habitação 2024 a nível do país. E os cidadãos mostram-se preparados e expectantes para o recenseamento demográfico. Cada pessoa em sua casa e que o governo continua a fazer bem o seu trabalho. Foi bom a experiência, foi muito bom e tivemos um êxito de quanto o número de população tivemos e quanto a taxa de natalidade tivemos. E os agentes formados dizem estar preparados para o registro dos dados da população. Bem, na verdade a formação tem sido muito extensiva, tem sido muito boa também. Sim, bem, uma vez considerado Viana a província censitária, sim, o trabalho aqui em Viana, realmente, da formação que estamos aqui a arrecadar, posso assegurar que vamos ter um trabalho muito bom a nível das comunidades. Quando nós entrar em campo, vamos ter, porque estamos a ser bem formados. Por sua vez, o coordenador provincial do Censo, Manuel Homem, disse que estão a ser desenvolvidas várias iniciativas para mobilizarem a população quanto a este processo, uma vez que muitos cidadãos ainda mostram-se céticos. O processo está a ser seguido e controlado de forma que possamos ultrapassar todos estes desafios que ainda existem. Mas, de forma geral, a organização e preparação da província é satisfatória. Existe um programa que está a ser orientado pela Comissão Nacional sobre as linhas de atuação de comunicação que devemos garantir em toda a província. Estamos a realizar, ao nível municipal, estamos a abordar as igrejas, estamos a abordar a sociedade civil e estamos a prever ainda nestes dias vários encontros com as diferentes franjas da sociedade, levando a sensibilização das nossas comunidades para a adesão que se impõe a este programa. Vale ressaltar que a província de Luanda contará com cerca de 19 mil recenseadores. O Dia do Herói Nacional é comemorado em todo o país com muitas atividades coletivas e individuais, como é o caso do patriota Diniz, que tem uma característica própria de imortalizar a figura de Dr. António Agostinho Neto. É o som de músicas nostálgicas e com imagens de Agostinho Neto afixadas à parede que o mais velho Diniz Francisco celebra todos os anos o 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. Vou com os amigos todos. Daqui por um bocado vamos criar uma festa aqui para lembrarmos da data do Agostinho Neto e para nós podermos passar o dia que é o feriado do Dr. Antônio Agostinho Neto, que é o dia 17 de setembro. O patriota de 68 anos é pai de 5 filhos, dos quais 3 estão em vida e antigo membro das FAPLA. Hoje, décadas depois da morte do fundador da nação, compartilha as suas memórias e sentimentos sobre a época. Agostinho Neto lembro-me como se fosse um pai para mim. Agostinho Neto, quando chegou aqui, porque todo mundo de Cabinda a Cunene, quase que não ficou ninguém. Era uma alegria, o quê? A alegria muito grande, porque nós nunca tínhamos visto um presidente tanto que combateu para libertar Angola para chegar até aqui. Eu lembro Agostinho Neto como se fosse hoje, como se fosse ainda não estava morto. Agostinho Neto está no meu coração até a data presente. Diniz Francisco, atualmente morador do município do Kazenga, relembra que fez parte do grupo de angolanos que recebeu Agostinho Neto no aeroporto de Luanda e que ficou profundamente abalado
com a notícia do falecimento do poeta maior. Aquilo foi uma dor muito grande. Eu, nesse momento, até estava de serviço, quase que eu abandonasse o posto. Mas aquilo é choro o quê? De Cabinda, Cunene, todo mundo estava a chorar, até crianças. Angola toda parou. Eu, quando me lembro de Agostinho Neto, mesmo que eu tivesse a comer, perco o apetite de comer. Até hoje, não sei como, até hoje não me sinto bem. Deito lágrimas vendo a fotografia do Agostinho Neto. Ainda hoje, até hoje, choro ainda. Para colar essas folhas, para tirar essas fotografias lá dentro, para colar aqui fora, ainda estive a chorar. É importante recordar que Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola e uma figura indispensável na luta pela independência, proclamada em 1975. Atualmente, Neto é visto como uma fonte de inspiração e um símbolo de coragem e esperança para muitos. Planetas em Chama foi o lema da conferência internacional realizada em Luanda pelo Mosaico e a Fundação Fé e Cooperação, com o intuito de preservarmos cada vez mais o ambiente. Com vista a encontrar resposta para os desafios ambientais que têm afetado os direitos das pessoas e das comunidades, o Instituto para a Cidadania Mosaico e a Fundação Fé e Cooperação promoveram a Conferência Internacional Planeta em Chamas em Luanda. Um dos objetivos principais deste projeto é trabalhar as questões ambientais, nomeadamente com o objetivo de criar resiliência nas comunidades, para a questão da educação ambiental e, acima de tudo, influenciar políticas ambientais a nível do nosso país. E a embaixadora da União Europeia em Angola sublinhou os projetos em curso que visam melhorar as questões climáticas no nosso país. A União Europeia tem vários projetos em curso e outros que estão para começarem no ano que vem. Atualmente temos vários projetos exatamente de sensibilização com a sociedade civil, este é um deles, mas temos outros e temos também um projeto na área profissional, técnico-profissional, exatamente tem a ver com reciclagem e com a colheita de plásticos e de sensibilização à população. E o importante é que para o ano que vem temos 3 grandes projetos nessa área de proteção da biodiversidade. Temos um mesmo diretamente para os parques nacionais ao longo do corredor de Lubito, de 25 milhões de euros. Temos outro na economia azul, que é a proteção da biodiversidade marinha e que também tem a ver, obviamente, com o desenvolvimento económico e sustentável de toda a zona costeira de Angola. E em terceiro lugar que tem a ver com a economia circular, da recolha de resíduos sólidos e do seu tratamento, que todos estes 3, que totalizam quase 100 milhões de euros no seu total, serão começados para o ano que vem, com um grande projeto também na área técnico-profissional, que terá também a área do ambiente e da proteção da biodiversidade como uma das áreas para capacitação e formação. Vale ressaltar que a conferência foi baseada no resultado do estudo realizado de 2022 a 2023 pela Mosaico, que revela a violação dos direitos humanos pelo agravamento das condições climatéricas no nosso país. Não perca já a seguir, após o intervalo. Estamos aqui na Mutamba, no edifício do PPC, que recentemente esteve em obras. Já na fase final fomos chamados para intervir, para então fazer melhoria da via ao perímetro do edifício. Nós, ao nível da província de Luanda, temos uma unidade técnica de saneamento de Luanda, a UTGSL. É uma entidade cuja responsabilidade
é cuidar dos órgãos de drenagem, valas, esgotos, e é uma entidade que precisa de ter condições técnicas para realizar a sua ação. E um dos equipamentos fundamentais para a desobstrução de esgotos e valas são os caminhões combinados ou para a sucção ou para a desobstrução dos órgãos de drenagem ao nível da província. Após uma curta pausa, regressamos com as notícias. O movimento de estudantes angolanos anuncia a realização de marchas de protestos contra a falta de livros nas escolas, em solidariedade do número de crianças fora do sistema de ensino. O ano letivo 2024-2025 é um ano tortuoso para os estudantes e pais encarregados da educação, por conta da ausência do investimento sério no setor da educação, tais como concurso público para o pessoal administrativo e segurança, construção de mais escolas e aperfeiçoamento das existentes, falta de professores, falta de orçamento das escolas públicas, ausência de meios e ensinos, estamos a falar de manuais, e aqui é onde é um ponto de estrangulamento. A Lei de Base de Educação diz que é da responsabilidade do Estado garantir livros e material didático a todas as crianças da primeira até a sexta classe, mas desde o arranque do ano letivo temos nos deparado com um fenômeno que não é novo. A retirada de crianças da sala de aula por parte dos professores, alegadamente por uma orientação superior, não sei de quem, por falta de livros. E nós estamos completamente indignados, revoltados com essa postura do Ministério da Educação, porque se é o Ministério que tem que criar condições, por força da lei, para dar livros aos estudantes, por que o Ministério, por que os diretores, pessoas da escola, por uma orientação não sei de quem, têm estado a retirar crianças da primeira até a sexta classe, da sala de aulas, por falta de livro? Esse ponto de estrangulamento e não entendimento do nosso Ministério vai levar com que nós vamos desencadear uma série de protestos contra o Ministério da Educação em função de não entrega dos livros e a retirada de crianças fora das salas de aulas. Nós gostaríamos de, aqui, pedir ao Ministério que tem 15 dias para se pronunciar face a essa situação da falta de livros e a retirada de crianças fora do sistema de ensino. Não um pronunciamento do Ministério, nós, o movimento de estudantes angolanos, vamos criar uma série de protestos em função da falta de livro e a retirada de crianças fora da sala de aula por falta de livro. Também podemos dizer que a falta de giz, quadro e outros meios. Tão logo arrancou o ano letivo, os professores já começaram com o problema de colocar os estudantes fora das salas de aula. Então nós estamos a constatar no terreno, para além das denúncias que nós recebemos, fomos no terreno constatar que não há distribuição de livro e os professores já começaram a colocar crianças fora da sala de aula. E queremos já anunciar aqui aos microfones da imprensa que dia 5 de outubro, infalivelmente, a Sua Excelência, a senhora Ministra da Educação, receberá uma caravana do MEA lá no Ministério. Dia 5 de outubro, nós estamos a lançar aqui o repto. Conforme disse muito bem o nosso presidente, nós vamos dar 15 dias no sentido do Ministério se pronunciar, porque receberam uma verba exorbitante, mas até hoje não se faz sentir os livros nas escolas. Então, nós, dia 5 de outubro, infalivelmente, nós estaremos nas ruas protestando principalmente contra a não distribuição dos livros e a falta de carteira nas escolas, porque é um problema gravíssimo. Nesse momento, há muitas escolas em que os encarregados estão sendo obrigados a comprar cadeira, a comprar mesa, para colocar sob pena de das suas crianças ficarem a assistir a aula de PI. Estamos a falar de escolas do ensino primário e este problema está mais nas escolas do ensino primário. A falta de carteira e a falta de livro vai levar o MEA nas ruas. As províncias do Kwanza Norte e Malange, entre as mais visitadas no feriado prolongado pelos cidadãos, segundo os responsáveis das agências interprovinciais. Vários são os cidadãos que deixaram a província de Luanda para visitarem outros pontos do país.
aproveitando o feriado prolongado alusivo ao Dia do Herói Nacional. Como é o caso deste jovem que escolheu a agência de viagem interprovincial de passageiros e mercadorias EDN. Os jovens são uma das pessoas que vai me deslocar ao centro. Aproveita-se do prolongado. Realmente é a segunda vez, mas vou para lá por mais tempo nesse prolongado. E o responsável da agência disse como tem sido o movimento em épocas de feriado. Feriado prolongado nos traz muito fluxo de passageiros que vão visitar nas províncias Huambo, Bangu, Benguela, Lubango. Essa fase, aproveita-se o feriado, aproveita-se para o início das aulas. Oferecemos sucesso, segurança, acima de tudo. O mesmo cenário verificamos no terminal interprovincial Tichó, em Viana. O supervisor da agência fez saber que nesta época o fluxo de passageiros é maior, sendo que as províncias com mais adesão são as de Malange e Kwanza Norte. Sempre que há o regresso às aulas, acrescenta no fluxo dos passageiros. Quando Malange para Luanda, a parte de Luanda, Malange, o fluxo bastante do regresso das aulas, são os rapazes que saem da província para as províncias de Malange, Kwanza Norte, Ibala, Huambo e Malange, Kwanza Norte. A Seleção Nacional de Hóquei em Patins derrotou os Estados Unidos da América por 9-0, garantindo assim a passagem para os quartos de final. A Seleção Nacional de Hóquei em Patins qualificou-se para os quartos de final nesta quarta-feira ao vencer por 9-0 os Estados Unidos da América no Mundial de Hóquei em Patins que decorre na Itália. Os angolanos não deram qualquer hipótese à seleção norte-americana, que ao intervalo já perdia por 5-0. Com esta goleada, Angola alcançou a primeira vitória na competição, garantindo assim o terceiro lugar no Grupo A, atrás da Argentina e de Portugal, que vão decidir o primeiro lugar. No futebol internacional, o Paris Saint-Germain venceu na última quarta-feira o Girona por 1-0 durante um jogo referente à primeira ronda da fase de grupos da UEFA Champions League, que decorreu no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O golo da diferença foi marcado aos 90 minutos por Nuno Mendes, que aproveitou a oportunidade após a falha do guarda-redes do Girona. A segunda rodada da Champions League acontece em outubro, onde o PSG vai enfrentar o Arsenal no dia 1º, enquanto o Girona jogará contra o Feyenoord no dia 2. A ausência de chuvas em Cabo Verde leva o governo a avaliar as políticas para melhorar a situação agrícola do país. Estas e outras informações acompanhem já a seguir. O ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, avançou que o governo vai avaliar a situação agrícola do país em decorrência das poucas chuvas e só depois apresentará um plano de mitigação. Gilberto Silva falava segunda-feira na localidade de Achá da Baleia, momentos antes da inauguração da primeira fase do programa de mobilização de água para a agricultura em São Domingos. Incêndios em Portugal podem ter sido provocados por criminosos. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, decidiu convocar o Conselho de Ministros para uma reunião extraordinária durante a tarde de terça-feira. O encontro serviu para analisar toda a situação relativa aos incêndios e as suas consequências. Segundo o primeiro-ministro português, será criada uma equipa especializada para investigar criminalmente a origem dos incêndios dos últimos dias. A declaração da situação de calamidade vai permitir que o governo português ofereça o apoio imediato e urgente àqueles que não têm em casa abrigo ou alojamento. Terminamos assim mais uma edição do seu Ponto Informativo, com a promessa de voltarmos pela semana.
Até lá, continue a acompanhar o nosso canal através de todas as plataformas digitais. Fique bem, até a próxima.